Hoje, 1º de abril de 2026, o programa Sua Tarde, de Suerda Medeiros, é histórico. Ele apresenta o especial Rádio Viva, abrindo as comemorações dos 40 anos de rádio de Suerda Medeiros, que iniciou nas ondas do rádio há exatamente 40 anos, no dia 1º de abril de 1986. E quem está aqui para comandar é o jornalista e radialista Ismael Medeiros, que de Suerda ele entende. Olá, pessoal, senhoras e senhores, muito boa tarde, minha gente. Olha, estamos com o... E vão me ajudar aqui a mexer nessa nave, aqui nos botões. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Ismael Medeiros. Eu já trabalhei aqui em Caicó. Hoje eu moro em Currais Novos e sou amigo de Suerda Medeiros. Com muita alegria a gente está tentando mediar aqui. Vou dizer tentar, porque tem tantos outros comunicadores aqui para fazer esse grande momento acontecer. Para quem está com o rádio ligado, a nossa saudação, o nosso prazer, a nossa alegria. Para quem está também nos acompanhando pelo YouTube, opa, como é? Eu tô só no rádio, mas eu não sei que tem uma transmissão no YouTube. Tem uma transmissão sim no YouTube. Vai aí, se você está com o telefone agora na mão, busca no YouTube o nome Suerda Medeiros, você vai encontrar todo mundo aqui ao vivo, tá bom? E para quem tá no rádio, nos dando carona, né, no radinho de pilha ali, ou pelo aplicativo aqui da nossa 95, nossa gratidão, nosso respeito a todos vocês. Hoje nós temos uma programação mais que especial. E aí eu quero convocar todos os amigos de Suerda Medeiros, os ouvintes, os que acompanham aqui nas tardes, os que já acompanharam em outras frequências, em outros horários, onde você conhece essa história tão bonita de Suerda Medeiros, a fazer, né, a se formar aqui nesse grande exército de ouvintes. Mas eu acho que a gente tem que começar o programa de hoje desejando, né, boas-vindas, parabéns, abraçando a própria, né? Uma salva de palmas para ela, minha gente. Suerda Medeiros, a voz do coração, parabéns, 40 anos hoje aqui, fazendo esse programa tão bonito, especial. Parabéns, o programa é seu, a gente tá aqui só na condução, mas eu tô só sentado aqui na cadeira do motorista, mas quem dirige o programa realmente é você, é o povo, são os ouvintes, é a sua história. Boa tarde. Boa tarde, Ismael, boa tarde, ouvintes, espectadores, queridos e queridas, a todo mundo que está aqui no estúdio, Márcia Rejane, Glaucia Lima, Andreane Araújo, Neném, como eu chamo carinhosamente, Marcos Dantas, Cleide Nogueira, Naldinho Cunha, Franciscão Oliveira, Melca,
Maria Augusta, minha afilhada, Suzete, Suzana, minhas queridas irmãs Gabi, que trabalha com a gente aqui na rádio, Iago e Gabriel. Então essa turma toda está dentro de um estúdio que geralmente só cabe 3 ou 4 pessoas de uma vez, mas quando o coração é grande e o motivo maior ainda, cabe todo mundo, né, Ismael? Estou muito feliz, muito emocionada esses dias todos, porque 40 anos de rádio é muito mais do que toda a minha vida, né? Todos sabem, eu não escondo, eu vou fazer 60 anos esse ano e completar 40 de rádio realmente é um sonho. E da forma como isso está acontecendo, né? Eu na ativa, fazendo rádio, sem nenhuma pretensão de sair do rádio. E muito feliz, estou muito feliz e hoje na condição, estou do outro lado do microfone, onde muitos estiveram até hoje como meus entrevistados. Hoje eu não sou entrevistadora, hoje eu sou entrevistada e estou aqui de corpo, alma e coração para vocês me depenarem. Gente, o programa tem um nome, né? Que é Rádio Viva, esse programa especial. É como se fosse uma espécie de Roda Viva aqui para né, o pessoal que acompanha na TV, que sempre tem, né, vários convidados, né, vários repórteres, comunicadores, pessoas da sociedade, sempre tem um entrevistado. Então hoje a história é essa. Suerda vai ser a entrevistada, ela que sabe conduzir, fazer grandes entrevistas, né? Eu, na sua condição, acho que é um pouco mais difícil, né, Suerda? Porque quem pergunta, quando vai responder, às vezes, né? Enfim, mas desejo boa sorte para você, o dia é seu e pode ter certeza que tem muitas homenagens aqui para acontecer. Você já apresentou, mas aqui está Marcos Dantas, uma salva de palmas para Marcos Dantas também. Cláudia Lima, nossa querida comunicadora. Márcia Rejane, que é uma grande ouvinte, né, do rádio, que acompanha a história de Suerda Medeiros. Andreane Araújo, né, que cuida da beleza de Suerda também. E é uma grande ouvinte também, faz parte dessa história. E Cleide Nogueira, que é empresária, que acompanha a Suerda e é amiga há muitos anos. Mas hoje não é apenas mais um dia, minha gente. Hoje é um dia de celebrar uma história que se confunde com a própria força do rádio seridoense, com o rádio do Rio Grande do Norte, que é o dia de celebrar Suerda Medeiros. 1º de abril. Esses aplausos que você escutou aí no rádio são para ela, Suerda Medeiros. Isso mesmo, Suerda Medeiros, que agora celebra esse momento de Rádio Viva aqui conosco. Suerda começou a sua trajetória lá nos microfones, aqui nesses próprios microfones, né? Mas ela nasceu em São João do Sabugi, fez muito sucesso aí na sua juventude, 40 anos atrás, hein? Aqui em Caicó, depois voou, ela foi para a capital, foi para outros lugares também, construiu uma carreira consolidada, sólida, respeitada, marcada acima de tudo por muito talento, sensibilidade, né? Quem conhece Suerda sabe que ela é uma mulher muito sensível, conectada, inclusive e principalmente com o seu público, né? Com quem faz essa história ou fez essa história acontecer. A voz de Suerda Medeiros, ela atravessou gerações. Eu tenho 40 anos, celebrei 40 anos. E Suerda é uma grande inspiração para nós, né, que fazemos rádio há 40 anos, ou há mais de 40 anos, ou há menos que isso, para quem está começando agora, pode ter certeza disso, né? Ela é uma referência para quem ama o rádio, porque Suerda ama o rádio. E ao longo dessas 4 décadas, ela acompanhou a evolução da comunicação, porque Suerda, ela se renova todos os dias. Quem conhece Suerda de perto e quem escuta Suerda percebe exatamente o que a gente é capaz de falar, porque quantas e quantas pessoas começaram no mesmo tempo de Suerda, mas ficou lá atrás. E Suerda, ela se renova, ela tem essa capacidade, né? Essa águia, se renova sempre, enxerga sempre além, e ela se reinventa. É visionária, ela entendeu que o rádio muda, mas ela entendeu que tem um sentimento dentro do coração dela que nunca muda. E eu acho que é exatamente isso, Suerda, que faz você ser essa mulher tão respeitada, essa pessoa que a gente admira tanto e que tem tantos ouvintes ao longo dos seus 40 anos de história, porque você tem uma essência que não muda. Talvez seja a mesma, ela talvez tenha amadurecido, mas é a mesma de 40 anos atrás. Ter sensibilidade, né? Tocar o coração de quem está do outro lado. Então hoje, mais do que comemorar, é dia da gente reconhecer, porque Suerda Medeiros não é apenas uma comunicadora, minha gente. Vamos reconhecer, Suerda é inspiração. Não é à toa que ela é a voz do coração.
porque de verdade esse coração informa, esse coração acolhe, esse coração emociona e se emociona também. Quando o rádio ainda nem sabia que teria imagem um dia, as pessoas ficavam pensando, quem é essa mulher que está aí do outro lado, não é? E hoje a gente tem capacidade de ver rádio, ouvir rádio, mas esse foi o sentimento que cativou lá no começo. Foi esse sentimento que construiu essa sua base sólida. Foi a capacidade de, quando a gente não conseguia ver com os olhos, a gente enxergava o seu coração, né, com o coração de quem estava do outro lado. É por isso que Suerda é a voz do coração. Uma salva de palmas para ela, porque assim a gente começa essa nossa Rádio Viva. E eu vou abrir para ela, né? Devolver para ela. Suerda, hoje quando você acordou, como foi? Porque no dia de festa, assim, de celebração, a gente fica nervoso, a gente fica pensando, eu acho que passa um filme na cabeça. Eu não sei se foi assim o seu dia hoje, não sei se tem sido assim, mas como foi? Na hora que você acordou e percebeu, já se vão 40 anos fazendo exatamente o que você ama fazer. Talvez você nem tenha como, é um trabalho, mas trabalhando no que a gente gosta é bem diferente. Como foi que você acordou hoje? Ismael, emocionada, né? Mas assim, hoje eu tive acordei sentindo náusea, né? Tive realmente, e eu acho que tudo isso é muito emocional, porque o dia de hoje, ele não é só o dia de hoje, o dia de hoje são 40 anos, né? Vividos, conquistados, batalhados, e para mim, eu nunca imaginei que esse dia ia chegar. Porque a gente nunca imagina, né? Quando a gente é mais jovem, a gente sequer pensa no futuro. Então, quando o futuro chega, nós nos sentimos assim, completamente absorvidos por aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, hoje foi um dia que eu acordei diferente de todos os dias, pensando, poxa vida, eu já cheguei a 40 anos que estou nessa profissão. E eu imaginava assim, há muito tempo que eu tenho dito, inclusive compartilhado até com pessoas que já estão aqui nessa mesa, eu tive crises existenciais no rádio. Eu achei que estava na hora de parar, porque de repente eu imaginava, eu não quero envelhecer no rádio. E aí, quando eu cheguei agora, perto dos 60, que eu vou fazer agora em setembro, eu comecei a imaginar, poxa, faz tempo que eu estou envelhecendo, desde que eu nasci. Porque do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, todo dia, a gente não rejuvenesce, a gente envelhece. Nós, graças a Deus, estamos quebrando muitos tabus nessa questão da idade, né? E hoje em dia, quem faz 60 anos no alto da sua produtividade, essa pessoa pode dizer que, como disse Padre Técio num vídeo que eu postei hoje, pode se considerar que deu certo no rádio. Padre Técio me disse isso. Desde o dia que Padre Técio me disse isso, que ninguém me segurou mais, mesmo quando eu fiquei na idade em que estou, hoje, com 59 anos, completando 60 de rádio, eu não imaginei que isso fosse acontecer da forma como está acontecendo. E o melhor, tranquila. Hoje, Iago, que está aqui filmando a gente, ele disse, eu duvido que você tenha 60 anos. Eu disse, pergunte ao meu joelho. Meu joelho vai lhe dizer que eu tenho 60 anos. Mas assim, quando eu tinha 40, eu também sentia isso que eu sinto hoje. Vigor, vontade de viver, vontade de namorar, vontade de ser feliz, de viajar, de fazer planos, de conquistar mais coisas na vida. Só, Ismael, que as conquistas, elas vão mudando, né? Hoje, eu não penso tanto em conquista material. Eu tenho uma casa para morar, eu sou muito feliz por isso. E eu acho que as conquistas, elas se traduzem muito mais nisso que está aqui hoje. Reunir amigos, ter uma família que está comigo, ter um amor para viver, enfim. E tenho vários planos e tem horas que eu tenho medo. Hoje eu acordei assim, sabe, Ismael? Indo lá para o começo da sua pergunta, será que eu ainda vou conseguir realizar todas as coisas que eu quero? Sim, porque eu ainda tenho muitos planos para fazer, eu ainda tenho muitos planos na vida. Então, eu só quero que Deus me dê saúde, disposição, vigor, vontade, inteligência, discernimento, sanidade mental, para que eu possa realizar muitas outras coisas. E eu digo mais, você está entre essas muitas coisas que eu ainda quero realizar. Você está comigo nessas coisas que eu ainda quero realizar. Você e todo mundo que está aqui nesse estúdio hoje.
E se essa roda é viva, ou se o rádio é vivo aqui, vamos girar, né? Quem é que vai agora, então, ajudar nesse bate-papo? O microfone tá aberto. Não, ela tem que ir para lá? Não, eu tenho que ir ou o microfone? Vamos lá, então. Cleide Nogueira é empresária da Sloop. Cleide Nogueira é amiga, não é, Suerda? Acima de tudo, enquanto ela tá se posicionando ali para quem tá em casa nos assistindo, acompanhar. Inclusive, você tá no YouTube agora. Ah, muito bem, ó, tá vendo a gente. Ah, tá com curiosidade de ver com que roupa Suerda está. Então vai no YouTube, coloca lá o nome Suerda Medeiros que você vai nos acompanhar. Essa roupa é tão especial. Ao vivo. Cleide. Então, primeiro, com muita alegria que hoje a gente divida esse momento com Suerda, não é? Eu digo que eu sou uma amiga e irmã, porque realmente a gente cresceu juntos. E ela foi lá em casa essa semana e eu estava lembrando para ela o quanto ela foi importante na minha vida. O quanto ela me acolheu em alguns momentos, lá atrás, na adolescência, né? Talvez ela nem tenha noção de tanta importância que ela teve na minha vida, né? E eu sei, acompanhei esse tempo todo, sempre estive muito perto de você, Suerda. Eu fico até um pouco emocionada também. Você hoje está completando 40 anos de rádio, né? Foi a primeira comunicadora da rádio. Eu acho que Padre Técio deve estar muito feliz quando ele estiver hoje, né, no mundo espiritual. Está também, com certeza, comemorando, vibrando esse momento. Que ele, Padre Técio era uma pessoa que tinha muita capacidade de perceber, né? Ele sabia detalhes de cada um da gente, né? Dos alunos, das pessoas, e ter despertado em você essa grande comunicadora que você é. Aí eu pergunto, o que é que tem, né, da Suerda, lá aquela jovem que você não perdeu, que a Suerda de hoje não perdeu? A alegria. A alegria. Quem conhece você sabe disso, né? Que você é alegria, por mais dificuldades que você enfrenta e que a gente sabe, às vezes, sabe que existem os percalços no caminho, mas você realmente tem muita alegria, você deixa passar isso, e eu acho que é por isso que você tem tanta luz e consegue ultrapassar tantas dificuldades, que quem convive com você sabe. Você me conhece tão bem que você arrematou, porque você sabe que eu não sou uma pessoa lacônica, né? Eu não respondo com uma lacuna o que me perguntam. Na verdade, Cleidinha, eu não tive na vida chance de não ser alegre. Eu só tive chance de ser alegre. É muito emocionante estar dividindo, realmente. E vou dizer por quê. Porque eu passei muitas dificuldades na vida, mas eu puxei a alegria do meu pai. Todo mundo me acha parecida com minha mãe. Minhas irmãs estão aqui. Todo mundo me acha parecida com minha mãe. Quando eu era criança, Suzete fazia bullying comigo e ela dizia: você foi enjeitada. Olha, não é nem deixada, não é nem... Você foi enjeitada aqui em São João. Andaram os ciganos aqui e deixaram você ali debaixo da ponte. Mamãe soube, foi lá e trouxe você. E ela fazia isso comigo e eu corria para onde mamãe estava. E eu dizia: Suzete disse que eu não sou sua, eu sou do filho de cigano. Eu acho que até dos burros dos ciganos. Aí ela dizia: não. Aí ela pegava minha mão e colocava assim na mão dela e dizia: olha, sua mão é igual à minha, seu pé é igual ao meu, seu dedo do pé é igual ao meu. E realmente é. O meu biotipo é o biotipo da minha mãe, pequenininha, tal. Mas a minha alegria eu puxei do meu pai. Eu nunca vi meu pai mal-humorado em casa. Você conheceu meu pai, João Poroca.
Minha mãe também cantava. Então, aquela alegria, ela impregnou em mim. E eu passei muitas dificuldades, algumas que eu nem posso contar aqui. Mas eu fiz um trato comigo. Acho que ainda criança, eu nunca vou perder a alegria. E assim, isso vive em mim. Eu me divirto com pouco, eu me divirto comigo. Custódio costuma dizer que é muito bom, deve ser muito bom ser eu, porque ele diz, você não precisa de ninguém para ser feliz, porque você só se olhar no espelho, e realmente eu acordo de manhã, eu boto uma música, eu vou pro banheiro ouvindo uma música, se eu estiver no estúdio, às vezes eu tomo 2 garrafas de vinho. Francisco, que está aqui, que é meu amigo e irmão, ele sabe, eu tomo 2 garrafas de vinho, cantando, eu fico cantando sozinha, eu gravo imito, arremedo o povo, e vocês sabem que eu arremedo o povo. Então, assim, então isso foi da minha mãe, Ismael, Maria do Céu, que gostava de imitar as pessoas, de fazer andares engraçados e tal. E também acolhia a gente, né? Exatamente. Então, Cleidinha, eu não perdi muita coisa daquela Suerda lá de São João do Sabugi, que andava com vestido no ombro, né? Mas eu essencialmente, eu não perdi a alegria. Eu já tive muitas dores na vida, perdas, que eu nunca vou superar. Eu me conformei, eu acomodei aquela perda ali, naquele lugar que só cabe aquela perda com aquela dor. Mas eu não perdi a alegria, porque eu tenho muitos motivos para ser feliz, para ser alegre. E aí a gente vai, né, dando oportunidade para outros colegas que aqui estão. Senão eu tomo conta, né? Quem vai agora vai ser Marcos Dantas. Marcos Dantas, então, vai... Marcos Dantas, que é amigo de Suerda, né? Marcos, a gente já teve do outro lado também, já, né? Sim, porque Suerda também já foi patroa da gente, pois é, né? brava, viu? Uma gerente cobra, né? Mas pode contar aqui essas coisas, não? Pode tudo. Contar aqui, não, né? Pode tudo. Pode. Vai ter liberar, polêmica hoje? Não, mas Ismael, boa tarde para você, boa tarde aos nossos demais convidados. Eu estou muito feliz de fazer parte aqui, estou me sentindo aqui uma pessoa muito privilegiada, porque de tanto, a Suerda tem muitos amigos, né? Ela que escolheu alguns, né, para representar todos os demais. E antes de fazer aqui uma pergunta, eu sou muito grato a você, Suerda, você sabe disso, né? Você teve uma importância muito grande na minha trajetória, na minha virada, né, de profissão. De Marcos Antônio para Marcos Dantas. Inclusive, quem sugeriu Marcos Dantas foi Suerda, né? Marcos Antônio, que aí já tem um Marcos Antônio, que é um grande profissional, né? Aqui do rádio, as pessoas vão confundir. Você diga seu sobrenome, Dantas, deu um nome forte, então Marcos Dantas. Ele que me batizou, inclusive, com Marcos Dantas, né? Me trouxe da Rádio Cabugi lá de Jardim Seridó, para Caicó, me deu força, então eu sou muito grato e muito obrigado, viu, Suerda? Por você ser essa pessoa maravilhosa, né? Obrigada. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, né? Sim, outra coisa, eu fiz um pequeno cálculo, eu lhe escuto desde os 6 anos de idade, viu? É mesmo? Porque eu estou com 28 anos de rádio, comecei em 98, você já tinha começado há 12 anos, inclusive, daí eu lhe escuto desde 6 anos de idade, né? Mas eu ainda estou bem, né? Já era criancinha, eu escutava lá em Jardim. Mas eu estou dizendo, ainda não dou pro gasto? Com certeza, né? E como dá, viu? Mas, eu queria saber como é que foi o seu primeiro dia no rádio, há 40 anos atrás? Como é que foi? Você ficou nervosa? Como é que foi? Me conta um pouco dessa experiência. Não teve mentira, né? Porque o dia do primeiro dia da mentira, né? Foi o dia da Rádio Rural, inclusive? Foi na Rádio Rural, na Rádio Rural AM, né? Que é co-irmã. Comecei aqui ao lado, né? Foi emocionante. Primeiro, Marcos, eu não achei que até ir pro rádio, eu não achei que eu tivesse nascido pro rádio, né? Mas essa minha vivência no rádio foi como o primeiro amor, né? Porque o primeiro amor, a gente vai ali de repente, vai ali na sorveteria Sloop, de repente o amor da gente tá lá sentado tomando um sorvete, né? E o rádio foi mais ou menos isso comigo. Eu fui descoberta, se é que existe por acaso, mas mais ou menos por acaso, né? Por acaso porque Roberto Fontes, que era namorado, esposo já de Ana Santana, ele me ouviu, ele dizia, sua voz é muito boa, dá pro rádio, tal, e eu achava que aquilo era uma brincadeira. Eu achava, e até então eu não trabalhava, né? Eu só estudava, fazia faculdade, história. Então, o meu primeiro dia no rádio foi assim, foi muito mais de medo de não saber fazer do que qualquer outra coisa, porque eu não tinha tido nenhuma vivência
Até ali tinha sido só para tirar umas férias de Roberto durante 30 dias, que ele trabalhava à noite. Ele foi tirar umas férias e o que era que eu fazia? Tinha uma relação de música datilografada, que eram os discos lá com o controlista do outro lado, e eu anunciando as músicas e as pessoas começavam a ligar. Então, o meu primeiro dia de rádio foi como o primeiro dia de aula. Você vai com a expectativa, mas sem saber muito bem o que é que vai acontecer. Mas assim, é marcante muito, porque quando você olha para trás e vê que daquele dia se passaram 40 anos e você está aqui ainda na ativa, rodeada de amigos, de ouvintes maravilhosos que estão aí nos acompanhando, isso é algo assim que eu fico puxando às vezes na minha memória, porque naquela época nós não tínhamos fotografia facilmente, nem câmera fotográfica a gente não tinha, então eu tenho pouquíssimas fotos daquela época. Eu já tenho fotografias só a partir, eu não tenho uma foto na Rádio Rural AM, nenhuma. Eu tenho a partir da 95, que um ano e meio depois, do dia 1º de abril de 1986, um ano e meio depois, eu vim para 95 a convite de Padre Técio. Até disse, eu não quero ir. Ele disse, mas você não tem que querer não. Eu disse, pois tá certo, eu preciso do emprego, eu vou. E aí, como sempre, Padre Técio estava certo. Então, assim, meu primeiro dia de rádio foi uma experiência assim de aprender, como o primeiro dia de aula. Você disse que o Roberto Fontes ele lhe descobriu, mas de que forma? Você falava em algum local? Você gostava de não, eu se sempre comunicar? tive essa voz assim gostosa, sabe? Aí ele ouvia minha voz e dizia, sua voz é muito boa, é eloquente, você é eloquente. Eu lia muito, né? Eu era uma jovem intelectualizada. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada, para ir para festa, não tinha dinheiro para comprar roupa. E aí eu era uma ratinha de biblioteca, né? Então eu vivia nas bibliotecas, a biblioteca municipal. Eu criei um clube da leitura na ECAM, quando eu estudei com Cleidinha lá. A gente apresentava os livros, lia e apresentava para os colegas. Então isso me deu, né? E eu falava assim, de uma maneira bem... mas nunca que imaginei que pudesse. E Roberto, quando ouviu isso, ele falou, não, eu queria que você fizesse um teste. Eu fiz o teste, passei e assim... deu certo aí, tem dado nesses últimos 40, né? Pois é repertório, né? A Suerda fala disso, né? Porque além de comunicadora, a Suerda é poetisa, ela tem muitas outras qualidades, né? E tudo isso foi o tempo que fez, né? E acho que a gente, para ter uma vida longa, onde quer que seja, no seu caso, na comunicação, tem que ter repertório, tem que ter alicerce, né? Talvez o seu clube da leitura, as suas idas à biblioteca, né? Até hoje, essas sementes que você plantou lá atrás, você hoje consegue colher aqui, quando você vai expressar uma opinião, quando você precisa ser, colocar a sua voz para pontuar situações gostosas, situações importantes, sérias também. Então, tudo isso, esse repertório que você construiu, né? E também, Ismael, dentro da minha casa, o meu irmão mais velho, Bastinho, ele é aquele típico intelectual que é forjado pela própria existência, né? Bastinho é extremamente inteligente. Os filhos dele fizeram engenharia mecânica porque viam o pai montar e desmontar o motor de um carro. E Bastinho aprendeu isso com meu pai, João Poroca. E assim, minhas irmãs também, sempre muito inteligentes, meus irmãos. Então eu sou de uma família de pessoas inteligentes. E isso também me ajudou muito. O meu gosto musical tem um pouco de Bastinho, tem um pouco de Paulo. Eu gosto de Benito de Paulo por causa de Paulo. Eu torço pelo Flamengo por causa de Dedé. E assim, Suzete e Suzana me nortearam muito na vida, em tudo. Até uma certa época, elas não me aceitavam na rodinha delas de amigas. Elas me botavam pra correr. Sai aqui, isso aqui é coisa de moça. Quando eu fui moça com 13 anos. Vocês sabem o que fui moça? Não, sabe, né? Eu fui moça com 13 anos. Depois que eu fui moça, eu ganhei o respeito. É como se fosse assim, né? Divisor de águas. Um divisor de águas. Aí, elas começaram a me aceitar mais, né? Mas até então, elas iam ficar falando de... E sim, Suzana e Suzete tinham namorados e eu era moleca lá em Bacabal, no Maranhão, que a gente morou lá. E pra eu não dizer à mamãe que elas tinham namorado, eu morava escondido, e mamãe, o que era que eles faziam?
me pagavam. Então, eu sempre fui uma boa comerciante. Eu fui uma empreendedora. Empreendi. Pois é, isso eu nunca tinha contado no rádio, mas olha, eu me lembro até o nome dos namorados delas duas. Sim. O de Suzana era Isaac e o de Suzete era Tim. É ou não é? Tim e Isaac, pareciam uns índiozinhos, né? Era bem bonitinho, moreninho. E aí, eu dizia, aí quando o dinheiro acabava, elas ficavam lá, mas eram as bichinhas sentadas numa praça, tudo tão inocente. Aí elas pegavam o dinheiro, quando o dinheiro acabava, o que era que eu fazia, GL? Eu chegava lá e dizia, meu dinheiro acabou, eu quero mais pipoca, confeito, e elas tinham que me dar, porque, então assim... Aí o jogo, né? Bom, mas vamos seguir, porque Andreane agora é quem vai fazer a sua pergunta. Andreane, você quem preparou esse suer daqui, né? Ela tá toda bonita e você... Na verdade, Foi? Eu sempre tô preparando, né? Tem uns 20 e alguma coisa, né, amiga? Eu acho que é por aí, viu? E é um prazer enorme estar aqui. É uma honra muito grande de compartilhar. Eu nem esperava, né? E quando ela me convidou, eu disse, eu vou, amiga. Eu tinha agenda e eu disse, eu vou remarcar, porque isso realmente é um acontecimento, sim, 40 anos. Com né? certeza, com certeza. E quando ela começou a falar, né? Ela falando do medo dela de envelhecer no rádio, né? E aí eu fiquei pensando, porque eu não conseguia, Ismael, anotar nada para perguntar a Suerda, porque as nossas conversas sempre são tão espontâneas. Inclusive, verdade. a gente estava ensaiando, não era, Cleininha? Eu fui pro salão, Cleininha estava lá, que também é cliente. Nós estávamos ensaiando isso aqui lá no salão e foi muito bom. É muito bom ter a presença de Suerda, ela é muito espontânea. E várias vezes que ela me entrevistou e eu vinha tremendo, né? Eu não sou muito de ter vergonha, mas eu vinha tremendo. E quando ela começava a falar, eu disse, meu Deus, é um encantamento. Ela começa a falar e você vai tendo paz e ela vai te guiando e vai perguntando e tudo vai acontecendo de uma forma muito natural e muito espontânea. E quando ela falou isso, eu disse, meu Deus, e quando foi que surgiu o rádio? E aí eu dei um Google e foi em 1922. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. E eu analisei, eu disse, meu Deus, ficar velho no rádio, mas o rádio não envelhece, né? Porque todo dia é notícia nova, né? É uma novidade, o rádio sempre faz isso. E aí me veio a memória, assim, me veio no pensamento em perguntar o que a Suerda de 1986 diria a Suerda de 2026. E o que a de 2026 diria a Suerda de 1986? É mais fácil dizer o que a Suerda de 2026 diria a Suerda de 1986, mas eu vou começar pelo mais difícil. Eu acho que a Suerda de 1986 diria a Suerda de hoje. O rádio tem uma promessa para mim. O rádio tem uma promessa de vida. E a Suerda de 2026 diria a Suerda de 1986. Obrigada por nunca ter desistido do rádio. Então, em alguns momentos eu pensei em desistir, como eu falei aqui. E eu não consegui, porque eu tive a ajuda de pessoas que me fizeram enxergar que a minha missão do rádio, ela não é só minha. E essa missão, eu abracei quando eu comecei a amadurecer um pouco mais no rádio, a ter muito contato com o Padre Técio, a viajar com ele, a conversar com ele, a entender qual é o papel do rádio. Em 1986, quando eu comecei, Padre Técio me mandou fazer um curso em Mossoró. Um curso que mudou o curso da minha vida, que foi um curso de uma entidade que ainda existe até hoje, que se chama Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALER. E essa entidade, ela presta assessoria, consultoria a emissoras de rádio populares,
católicas, comunitárias, educativas. Ela dá um suporte técnico, mas também ideológico, para que a gente entenda qual é o papel do rádio, que é um meio de comunicação de massa, como você disse muito bem, da década de 20, mas que tem um papel fundamental na vida das pessoas, na transformação da vida das pessoas. Quantas vidas não foram transformadas pela história de 62 anos da Rádio Rural, 63, né? Quantas pessoas não transformam as suas vidas pelo que escutam Gláucia dizer, Ismael, Marcos Dantas, Suerda, Franciston, Naldinho Cunha, que agora está no rádio com a gente. Graças a Deus, veio se somar. E tantos outros colegas, o que a gente não já fez? E Padre Tércio um dia disse numa confissão comunitária dos radialistas da rádio, ele disse assim, vocês são anjos da comunicação. Então eu absorvi muito isso. Eu tenho muito cuidado quando eu ando por esse caminho do rádio, quando eu recebo um ouvinte, quando eu já me desentendi com o ouvinte. Inclusive, Francisco um dia me defendeu, ainda não era nem advogado com a AB, mas agora que ele aí é que eu tenho força. Mas a ouvinte, ela me distratou, ela veio questionar a minha preferência sexual. Ela falou mal de mim nos grupos de WhatsApp. E eu simplesmente me entreguei com ela. Não quis mais nem conversa. Eu não quero conversa com uma pessoa dessa que não me respeita, que não sabe que além das minhas preferências, se eu gosto de uísque, se eu gosto de gato ou de cachorro, de papagaio, de homem, de mulher, seja do que for, isso não muda a radialista que eu sou. Então, eu sempre me impus. Eu sempre me impus como mulher, como pessoa. E eu não admito que as pessoas passem daí. E olhe que eu comecei numa rádio católica. E aqui estou até hoje, respeitada pelos bispos, respeitada até pelos papas, que eu tive a oportunidade já de conhecer, né, Ismael? Mas assim, existe isso, né, de você saber qual é o seu papel. E eu descobri o meu papel no rádio. O meu papel no rádio é melhorar a vida das pessoas. De alguma forma, se eu for pro rádio hoje e o rádio e eu conseguir tocar o coração de uma única pessoa, isso a minha missão já está naquele dia cumprida. E olhe que é uma missão bem cumprida com O, né? Cumprida com U e comprida com O. E a gente tem muito feedback. Esse eu acho que foi o único ruim que eu recebi, né? De toda a minha carreira no rádio. E isso me tornou realmente muito responsável naquilo que eu faço. Gláucia me dizia esses dias, amiga, como é que você consegue se manter sempre atualizado? E porque eu conheço pessoas como você, mulher, que me renovam, que como Marcos Dantas, que foi tão generoso comigo quando disse que eu trouxe, agora tem umas coisas que ele não disse, que eu fui umas 3 vezes lá em Jardim do Cedro, vou nada, não vou não. Marcos, eu pago 1.000, não, eu pago 2.000, não, eu pago 3.000, não, vou não. Vamos, você vai morar lá em casa. Não, vou não. Até que um dia ele resolveu vir. Sim, você falou 700 só, viu? Mas em compensação, quanto é que você ganha hoje? Graças a Deus, eu quero ver. A gente fica muito feliz. Então, Nenê, a minha alegria de fazer rádio, ela é diária. E enquanto aquela alegria de Suerda existir com a alegria de fazer rádio, aí eu acho que isso sempre vai dar muito certo. Vamos passar agora para Gláucia Lima, porque Gláucia Lima é comunicadora, Gláucia Lima é amiga, é sócia também em alguns negócios. É isso, é cúmplice, confidente. E aí, Gláucia, hoje são 40 anos, né, dessa história de Suerda, que inspira todos nós, né, sem sombra de dúvidas. O que a gente pode dizer ou perguntar nessa data tão importante? Pois é, primeiro dizer da minha alegria, fiquei muito lisonjeada, Suerda, com o convite, porque eu sei que você poderia ter chamado várias pessoas e nos escolheu, né? Escolheu a mim para estar entre esse seu time de amigos, né, de familiares. E você falou assim, eu não tive chance de não ser alegre. E a alegria é uma característica muito forte sua. Já diz Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre do que triste. A alegria é a melhor coisa que existe. E eu tive o privilégio, e continuo tendo, não com a mesma frequência de antes, de trabalhar por quase 4 anos com você, né? E quanto eu aprendi, todos nós aqui somos abençoados com a sua convivência,
mas eu digo de uma forma muito, acho que Franciston, Ismael, Marcos e eu, nós somos abençoados pela sua convivência e por ter feito escola de rádio com você. Existia uma Gláucia antes da experiência com você, e existe outra que aprendeu a se posicionar, a se vender, né? Então, estamos todos no mesmo barco, mas assim, eu quero dizer que muito do que eu sou hoje, eu lhe devo, né? Porque você me ensinou muito. Nós somos abençoados com a sua convivência. E disse sim, que lhe admiro por sua capacidade de se reinventar. São 40 anos já de história no rádio e quantas pessoas não tiveram a chance nem de viver 40 anos? Você faz 40 anos no rádio, que é algo que você ama. E você não perde essa sua essência. Nós chegamos aqui hoje, tá tudo lindo, com a marca, com a cara dela. Do nada fomos surpreendidos, porque Suzana trouxe aqui uma água e perguntou com gás, se quiser sem gás, com gás. Quer dizer, tudo no capricho. O padrão Suerda Medeiros de fazer. Vocês viram a coisa linda, né? Esses copos aqui. E assim, Suerda, é sua cara. Eu sou muito impressionada com essa capacidade que você tem de se reinventar, de sempre fazer bonito ou mais bonito. Essa é a sua marca registrada. Você já disse que o diferencial, né, é sempre ter esse frio na barriga da primeira vez. Você até citou, no namoro, na profissão, nas amizades, em tudo. Então, isso você já me respondeu esses dias. Eu queria só que você resgatasse um pouquinho da sua história, um momento marcante nessa carreira. Eu sei que é difícil, porque são 4 décadas, né? Mas aquela entrevista que mais lhe marcou, você toca o coração das pessoas todos os dias. Mas teve aquele momento que lhe marcou mais, tem aquela entrevista que você, foi que a gente gosta do furo, né? Aquela que eu consegui. Vamos fazer uns recortes aí sobre essas situações. Muito obrigada pelo convite. Ai, GL, ouvir você me emociona muito. Quando você falando, se emocionando e passando um filme aqui na minha cabeça de nós duas, porque realmente nós temos uma história muito ímpar, né? De como foi que eu e Gláucia demos as mãos. Foi num momento bem interessante. E isso pode ser contado depois. Mas respondendo a sua pergunta, foram muitas, realmente, muitas entrevistas. E quando eu comecei, eu lembro que eu pegava emprestado da rádio um gravador, que era aquele gravador grande, né? Eu acho que era, não sei, a marca era Nacional, Franciston? Você quer mais? Aí, mas é porque aí eu levava para casa e esses gravadorzinhos, que eu até tenho um hoje mais vintage, né? Eu levava o gravadorzinho com a fita para gravar as entrevistas de Jô Soares e as entrevistas que... Assim, até a eloquência de Fátima Bernardes, né? Na televisão, no Jornal Nacional. Mas aí, essas entrevistas, eu dizia, meu Deus, quando eu tiver, eu quero entrevistar igual a Jô Soares, fazer as pessoas rirem, chorarem, se emocionarem. Aprendi muito com o Jô. E eu dizia que eu tinha 2 casamentos, que todos os 2 foram frustrados, que nunca aconteceu. Um era com Milton Nascimento, mamãe não deixava, porque achava que a gente tinha muita diferença de idade. E a outra era com Jô Soares, que aí eu nunca, também não deu certo, não casei com ele. Mas eu fiz algumas entrevistas e eu estou aqui me lembrando de algumas. Eu fiz uma entrevista com Elino Julião, que inclusive está sendo feito um trabalho de mestrado de um menino aqui da UFRN, ele me procurou esses dias. E essa entrevista, eu acho que eu passei uma única vez no programa de Djalma Mota. Foi uma conversa por telefone, que eu estava conectada numa mesa de som no telefone e acabei gravando. E eu tenho essa entrevista com Elino Julião. Ela é praticamente inédita e vai estar no meu livro também, no audiolivro que eu pretendo lançar esse ano. Uma outra entrevista interessante que eu fiz foi com Monsenhor João Agripino, que casou meus pais, batizou a mim, aos meus irmãos em São João do Sabugi. E foi a última entrevista que ele deu na vida, porque a partir dali ele já não tinha tanta lucidez. Mas eu consegui conversar com ele. Essa entrevista também me marcou muito. Uma outra entrevista que eu fiz, que também me marcou muito, foi com o Monsenhor Técio, né? Então tem um monte de padre aí, mas é porque o próprio hábitat que eu convivo, que é a da igreja. Mas
essa entrevista com o Padre Técio, eu trabalhava na Rádio Caicó, não era nem aqui. O povo da Rádio Rural tinha ódio, porque na época eu era concorrente, né? Tirei muita audiência, essas coisas. Aí, chamei Padre Técio para ir, e ele foi uma entrevista linda. Ele me contou toda a história de quando ele foi estudar na Itália, e a ida, a vinda, ele foi de navio, ele passou 30 dias no navio. E eu tenho essa entrevista também, é uma relíquia. Foram momentos assim emocionantes nessa entrevista. Eu viajei com o Padre Técio. Tanto é que chegou a oportunidade de eu falar desse vestido. Esse vestido é um lenço que eu comprei na última viagem que nós fizemos. E a gente teve a oportunidade de ir na Itália mais uma vez. Ismael estava lá comigo. E eu fui conhecer Sorrento, porque a música que tocava no programa que Padre Técio apresentava era Torna Sorrento. E Padre Técio morou na Itália, então eu sempre achei que tinha uma relação forte de Sorrento com Padre Técio, que Padre Técio devia ter vivido momentos bem especiais lá em Sorrento. O fato é que eu fui bater em Sorrento. Todo o grupo não sabia porque ia para Sorrento, mas foi todo mundo, porque ninguém solta a mão de ninguém, né, Ismael? E chegando lá, eu fiquei muito emocionada. O Padre Fabiano estava com a gente também, Bárbara, Ismael, Robson, a gente estava em grupo, nesse grupo maravilhoso que a gente viaja lá de Jane. E eu chegando numa esquina linda, parece aqueles filmes que a gente vê, né? Tinha uma mulher vendendo lenços de seda. E eu, quando vi o lenço, saí em toda a carreira. Eu disse, esse é para Suzana fazer um vestido. E aí eu trouxe esse lenço, que é só a frente, e Suzana fez esse vestido maravilhoso, que tem Sorrento aqui. Me lembra, Padre Técio, por isso que ela perguntou hoje, qual é a roupa que você vai? Que ela é a minha personal stylist, né? E Suzana me veste. Muito. Não é Suzana... Eu vou dizer isso não, que eu tô na rádio, caso vou dizer... Suzana me veste, me despe. Eu acho que seria até uma gostei. Suzana me veste. Pronto. Suzana me veste. Falta empreendedor aqui. Então, foi maravilhoso essa ida, porque assim, GL, quando eu fui comprar meu primeiro carro, o Padre Técio me emprestou o dinheiro, depois não quis mais, o dinheiro me deu. E aí ele disse, olha, eu vou lhe dar o dinheiro, agora vá conhecer a Europa. Eu disse, vou nada, Patrícia, eu quero um carro. E comprei uma Brasília e eu fechava nessa Brasília. Eu com 20 e poucos anos, Naldinho. Uma Brasília, pneuzão largo, tinha um sonzão. Uma Brasília amarela. Era verde. Mas estava de portas abertas. Eu namorar na parede do Itãs. Namorei muito na parede do Itãs. Minhas amigas que não tinham carro iam pra lá. A Brasília tem uma vantagem. Se eu fosse da sua época, eu já tinha tocado o terror. A Brasília ela tem uma mala. Eu tinha tocado o terror, querida. Quem não souber aí na internet que é uma Brasília, procure nos carros do vídeo. Aí eu abri a mala, eu ficava namorando na frente, nos bancos da frente, os meninos estão passados comigo. Esse menino tinha uma fé em mim grande. Eu levantava a mala, as pessoas que iam comigo ficavam namorando lá atrás e eu lá na frente. Até que um dia parece que as pessoas rolaram e caíram, deu uma queda, mas enfim. Então, tudo para falar de entrevista. Então, essa entrevista, uma outra entrevista para fechar aqui, que eu fiz também, que também me marcou muito, foi uma entrevista que eu fiz com... Eu fiz parte de um grupo de radialistas do RN que entrevistaram o presidente Lula, acho que quando ele foi presidente a primeira vez. E alguém me liga da assessoria lá de Brasília, perguntando se eu era Sueda. Eu disse, isso é porque você foi escolhida para entrevistar o presidente Lula. Aí eu disse, pensei que era um trote e até desliguei. Bati o telefone na cara, a pessoa ligou de novo e realmente era. E eu fui. Na época eu trabalhava na Rádio Caicó, JK foi quem me acompanhou para fazer a parte técnica, transmitir pela rádio. E foi uma entrevista muito emblemática para mim, porque todos perguntavam sobre política. E eu tinha assistido o filme de Lula, né? A história dele. E aí eu perguntei a ele se ele se via naquele filme. Porque às vezes alguém escreve uma biografia sua ou faz um filme e você não se vê muito. Eu penso que é assim, né? Vixe, essa sou eu mesmo. E aí eu perguntei, você se via naquele filme? Ele disse, me vi sim.
Aí uma outra pergunta que eu fiz a ele, disse que ele falou, tal, aí eu perguntei, qual foi o momento mais emocionante? Ele disse, foi quando a minha família saiu do Nordeste para ir para São Paulo, num pau de arara, e a gente não pôde levar a nossa cachorra, que saiu correndo atrás do carro. Diga aí. Só me lembro de cachorra medida. Uma hora dessa, minha cachorrinha Eva. Então, ele disse que a cachorra saiu correndo atrás do carro e ele disse que toda a família chorando e ela correndo. E Lula, isso eu sentia que a lágrima cai. A lágrima vai cair, que eu queria fazer o presidente chorar, né? De emoção. Aí... nada até então, aí eu perguntei isso e ele ficou vermelho, assim, bebeu água, tomou um gole d'água. Aí eu disse, é o tipo de misericórdia. Esse eu aprendi com o Jô Soares. Aí eu disse, o senhor lembra o nome da cachorra? O que foi que aconteceu? Ele disse, Baleia. Baleia, para quem leu Vidas Secas de Graciliano Ramos, é a cachorra da família, né? Aí a lágrima não... A lágrima desceu e pediram, por favor, uma pausa. E eu fechei, né? Gente, eu tenho uma foto com o Lula que, assim, eu tava em pé, ele passou por trás e me abraçou por trás. Você acredita? Eu acredito. Então foram... E assim, gente, milhares, centenas de entrevistas lindas que eu fiz com pessoas anônimas. Essas são as famosas, mas as mais lindas são entrevistas que eu faço com pessoas comuns. Isso aí não tem preço. Uma vez eu, aqui perto do sítio de Vivaldo, aqui no Trapiá, eu encontrei uma casinha, uma mulher, tinha 91 anos, eu fiz uma entrevista com ela. Eu tinha um quadro chamado Estrelas do Sertão, na Rádio Caicó, lembra, Márcia? E Estrelas do Sertão, eu entrevistei essa senhora, eu tenho essa entrevista com ela também, é de fazer chorar. Então, várias entrevistas, várias que eu pude fazer na vida e que foram maravilhosas. Já entrevistei Márcia, já entrevistei Andreane, já entrevistei Cleidinha aqui. Então, pessoas que fazem parte do cotidiano de tanta gente. Então, entrevistar é muito bom, né, GL? Eu tô até gostando de ser entrevistada. Olha, a gente tem que já chamar, já tá até atrasado, né? Tem que chamar um módulo aí, mas eu vou... Márcia, vai ser sua vez agora. Vamos seguir. Vamos, né? Pra não quebrar, né? Dá certo? Mas, Márcia, você também quer falar? Sueta já entrevistou, Márcia? Já. Peraí, pega o microfone, puxa aí Tem que trocar ali. Bota esse troço na boca aí pra falar. Que é isso, Ismael? Calma, aprendi com o Suerda esses trocadilhos assim. Mas você já foi entrevistada por Suerda, ela acabou de falar, e como foi? E hoje você tá tendo a chance de fazer o contrário. Primeiro, entrevistar Suerda. eu quero dizer que tô muito lisonjeada, Suerda. Você sabe que eu toda vez me emociono, mas hoje eu vou me segurar, viu? Faça como eu, tô bem forte. Porque entre tantos ouvintes, né, eu fui a escolhida. E eu fico muito feliz. Você sabe que eu tenho, assim, uma admiração grande. E você já me inspirou, já me ensinou bastante. E eu sou muito grata. Agradeço de coração. E voltando para a entrevista, eu fui entrevistada com meu esposo, né? No Dia dos Namorados. Contei minha história. Depois fui entrevistada no Dia das Mães. E a gente sempre se encontra, conversa. Suerda vai lá em casa, eu sempre tenho o maior prazer de receber. Quando ela vai, a casa se ilumina, porque todo mundo lá em casa é apaixonado. Oh, meu Deus. E é isso, né? Eu fico muito feliz. E assim, todas as vezes que eu venho, é uma aula. É por isso que Suerda está aí há 40 anos trazendo ensinamentos, né? Trazendo alegria, trazendo emoção, mostrando a humanidade dela, né? Porque ela sente, como você disse aí no começo, você disse que ela era sensível, e é muito. Muitas vezes a gente nem espera, a gente está passando por uma coisa, ela chega, conversa, tira da gente aquilo que a gente tem dificuldade de falar. E foi com ela que eu aprendi a estar aqui também na frente do microfone, né, minha gente? E é isso. E a minha pergunta para a Suerda é o seguinte: durante essas 4 décadas que você está no rádio, você já ensinou muito,
Você já contou muitas histórias, fala abertamente da sua vida, da sua família, de todos, né, que estão ao seu redor. Você sempre faz questão de falar ali de quem está no seu coração. E eu quero saber de você, se é possível, se foi possível você tirar algum aprendizado dos seus ouvintes. Ai, Márcia, você tocou eu acho que você tocou no ponto mais importante de todo o sentido de estar aqui há 40 anos. Essa semana eu disse uma coisa essa semana, gravando algumas vinhetas e tal. Eu disse uma coisa que eu vou repetir aqui. Nesses 40 anos, uma das coisas que eu tenho mais certeza é que eu nunca joguei palavras ao vento. Nem que fosse um ouvinte estava me escutando. Certeza. E eu sei que não só tinha um, porque eu sempre trabalhei em rádios que tinha muita audiência. A gente conquista também a companhia das pessoas, porque rádio, Naldinho, você que está no rádio, chegando aí, rádio é companhia. Exato. Se a pessoa se sentir acompanhada, ela nunca lhe deixa. Ela pode estar fazendo o que ela tiver, mas ela vai lá e liga. Ela liga o rádio e ela fica com você, porque você está com ela e ela sente isso. Seja na estrada, seja em casa. Essa semana João Braz mandou uma mensagem para mim, disse: eu tô tão viciado no seu programa que até pedalando você está aqui comigo. Eu digo, você vai me levando na garupa ou no varão? E assim, a gente tem essa alegria de poder ter a audiência das pessoas, que é uma palavra que resume o ato da pessoa escutar você, mas não é só ouvir. O ouvinte, ele é assim, eu acho que para um artista musical, é como você cantar no Maracanã e não ter ninguém. Imagine, ou você cantar no Maracanã lotado, as pessoas estarem lá, e outra coisa, aplaudindo. Se para o artista musical o aplauso é o que faz o artista viver, respirar, para o radialista, o que faz o radialista respirar, viver, é o ouvinte. E assim, ouvinte não é só um termo distante. Ouvinte é a alma da gente. É a alma de quem faz rádio. O ouvinte, ele nos coloca para cima, ele nos tira muitas vezes do que nós estamos vivendo de pior naquele dia. Ontem foi um dia difícil para mim, por questões que não compete aqui eu falar. Mas o ouvinte, ele disse assim, quando várias pessoas já sabendo que o programa ia acontecer hoje, um ouvinte falou assim: Suerda, você é a pessoa que me faz companhia. Você imagina o quanto isso é forte. Lá no sítio, lá em cima da Serra do Cajueiro, lá em Martins, lá em São João do Sabugi, perto da minha Serra do Mulungu, lá em Acari de Ismael, lá em Jardim do Seridó de Marcos Dantas, as pessoas estão nos acompanhando. E muitas vezes, a pessoa que passou o dia no Cabo da Enxada, trabalhando ali no sol quente, que foi tirar o leite da vaca. A gente é uma região muito rural, né? Sim, graças a Deus. Sim. A gente tem muita gente nos sítios que escutam a gente. E assim, se eu pudesse, você representa essa audiência, você representa os ouvintes. Mas se eu pudesse, eu tinha feito esse programa no Maracanã, com todos os ouvintes, porque eu sei que nem ia caber de tanta audiência que a gente tem. Mas eu queria que cada ouvinte que já que passou por mim, que ainda está comigo, que está escutando agora, que faz parte da minha história. Clube do Ouvinte VIP. Do Clube do Ouvinte VIP. A gente tem um grupo no WhatsApp moderno, chamado Grupo do Ouvinte VIP. Clube do Ouvinte VIP, Suerda Medeiros. Tá todo mundo lá assistindo a gente. Então, quero mandar um beijo para todos lá, porque representam muito essa audiência. E assim, sem ouvinte não existe radialista. Sem ouvinte eu não estaria aqui completando 40 anos. Se eu permaneci no rádio, é porque as pessoas não desligaram o rádio na minha cara. E você sabe por que não desliga, né?
Você conquista, a gente vicia, fica viciado. Quando é na hora do programa, tem que estar ali. É um vício bom, né? É ótimo, maravilhoso. Você fica de manhã, a galera vai toda para de manhã, né? Quando eu era criança, Márcia, esses dias eu estava me lembrando. Quando foi a primeira vez que eu escutei rádio na vida, que eu lembre, né? Porque a gente morou em São João do Sabugi, lá em casa tinha rádio, mas eu era pequena demais. Eu era feliz, ninguém se incomodava, né, manas? Então, assim, eu ouvia rádio, mas eu não tinha percepção. Quando é que eu tive entendimento, Ismael, do que era um rádio, que existia rádio, Cleidinha, Marcos? Quando a gente morava, meu pai tinha uma caçamba na época, um caminhão caçamba, e ele trabalhava agregado em empresas que construíam estradas, açudes, essas empresas que faz esse tipo de construtoras, né? Aconteceu isso na Serra do Doutor, eu já morei ali na Serra do Doutor. E a gente morava num sítio perto de Açu chamado Mendubim, né? E lá no Mendubim tinha uns amigos dos meus pais, que são padrinhos de Eduardo, meu irmão, chamado Basto e Eudócia. Olha que nome lindo, Eudócia. E Eudócia era uma mulher vaidosíssima. Depois que eu li Gabriel Garcia Marques, eu achei que Eudócia podia ser uma personagem do filme, de um livro de Gabriel Garcia Marques, né, Geli? E aí eu cheguei um dia na casa, isso acontecia, que era assim, se a gente chegasse lá em Eudócia e o rádio tivesse ligado, ela assistindo, escutando a radionovela Franciston pelo rádio, a gente não podia conversar com ela, porque ela estava ouvindo. Então eu levei muito carão, porque não era para eu fazer barulho quando Eudócia estivesse assistindo a novela. E a novela era nada mais, nada menos do que O Direito de Nascer, que depois virou uma novela na televisão, mas a novela originária dela foi no rádio, né? Então, a primeira percepção de rádio que eu tive na vida foi Eudócia, essa personagem que não deixava de ser, assistindo ou escutando a novela O Direito de Nascer pelo rádio. E aí lá na frente, quando eu fui fazer aquele curso que eu falei da Alé, aí o meu instrutor, José Inácio, ele disse: vamos fazer radionovela. Menina, eu amei, porque eu tava, né, quebrando todos os paradigmas, vamos fazer radionovela. E aí nós fazíamos e tal. Foi muito interessante. Então essa foi a primeira vez que eu tive, assim, a percepção de que o rádio existia. Eu acho que eu devia... Quantos anos eu tinha quando morava lá, vocês lembram? Acho que uns 6 anos, né? Era, não? Maria Augusta tá dando um chute ali. 7? Era, Maria Augusta? Minha filhada. É isso. Minha gente, eu acho que todo mundo aqui tem a gente vai lembrar, assim, eu tava vindo pra cá e pensando assim uma coisa. O destino, né? O nosso destino. As coisas são tão curiosas, né? Eu admirava a Suerda sem ela me conhecer. E aí eu lembro que um dia teve um evento, um evento que ela organizou aqui, do PL, eu acho que era ela já trabalhava com João Maia, eu já era da política também, mas eu trabalhava no rádio, né? Eu comecei na rádio comunitária lá em Acari, e aí eu gostava de escutar aquele negócio, Viação Jardinense. Negócio assim, tipo, Sloop. As propagandas que passavam na voz de Suerda, emblemáticas, né? Era eu não escutava, não. Ela não passava isso, não. Mas eu escutava, Marcos né? Dantas é danado. Já se lembra da propaganda de Suerda. Eu tinha vontade de conhecer Suerda, né? Ficava naquela coisa de comunicador que tá começando, né? Tinha nem barba ainda. E a gente não tinha mesmo, não. E Você fazia que imagem dela, pela voz? Não, eu acho que já tinha o Orkut, alguma coisa assim. Suerda também, acho que foi das primeiras que lançou um blog. Foi, e aí eu já foi quando assim eu comecei a gostar de comunicação e já pesquisava muito isso, assim, eu era muito curioso. Então eu já via a imagem de Suerda, né? Mas tinha vontade de conhecer. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com Suerda foi aqui passei hoje na frente, inclusive, no teatro. Aí quando acabou o evento, né? Eu morto de vergonha e subi, criei coragem, subi lá no palco, aí bati nas costas dela e disse: ei, eu sou Ismael, aquele que fica conversando com você. Ismael, aí foi aquela ideia, ela foi, obrigado, Suerda, né? Que até hoje estamos na vida um do outro, né? Então ela me recebeu pra sempre, me recebeu tão bem e assim, porque
é muito bom. Todo mundo aprende alguma coisa. Todo mundo falou alguma coisa sobre isso, né? Cleidinha sobre amizade, Marcos sobre gratidão, né? De quem enxergou ele, trouxe para cá, né? E abriu outras portas. Enfim, cada um foi falando, né? Sobre o que aprendeu com o Suerda, né? E a gente aprende muito, Suerda, com você. Então, o ouvinte também pode ter certeza que é uma escola, é prazeroso escutar, é prazeroso lhe ouvir, né? Todos os dias é uma história nova, é uma crônica nova, é uma curiosidade, né? São tantas marcas que você tem. Então, acho que todo mundo aqui, o que a gente leva é isso, né? E o que a gente vai deixar também é isso, né, Suerda? Da nossa vida é isso, né? Como é que será? Você acha que um dia que você passar, vai demorar muito, mas como é que você acha que as pessoas vão lembrar de você? Isso aqui tá na memória, né? 40 anos, alguém um dia vai pegar esse recorte, quando a gente nem aqui mais, a gente talvez não estejamos mais aqui, mas como é que você acha que um dia, 100 anos para frente, 200 anos para frente, alguém vai lembrar? Olha, em Currais Novos, no Seridó, em Caicó, no Seridó, nós tivemos uma comunicadora que fez história, foi a primeira mulher a comunicar, inspirou tantos outros comunicadores. Como é que você acha que as pessoas vão lembrar de você? Ou como você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que amou muito o rádio. Que tem um dom, veio com um dom. Só aperfeiçoou. E essa emoção? As coisas só se aperfeiçoaram. Não sei. Isso tocou no coração dela, né? Igual ela fez com Lula agora aí. Foi. A história de Lula mandou uma mensagem pra ele. Ele quer ver você chorar. Ismael, mas você não quer ver só... Pois não, pá. Só aproveitando aqui esse gancho, que Ismael começou aqui o programa dizendo que você acompanhou a transformação do rádio, né? O rádio hoje é TV, né? Nesses 40 anos, quantas vezes você ouviu falar que o rádio iria morrer? Muitas, e eu me apavorei, né? Porque eu tinha medo do rádio morrer, mas hoje eu tenho certeza que o rádio não morre nunca. E assim como eu vou morrer, mas a minha comunicação talvez seja lembrada, Ismael, como você perguntou, e eu me emocionei, porque eu acho que eu fui pro futuro demais, né? Então, eu vi muitas vezes as pessoas falarem isso, né, Marcos? E eu sempre defendi ferrenhamente que eu não aceitava a morte do rádio. E o rádio, ele tem mais de 100 anos, mas ele é tão forte na vida das pessoas por um simples motivo. Porque nada, tá aí as vozes na inteligência artificial, nada substitui a voz humana. Nada. Quando a gente tá na barriga da mãe da gente, a gente leva inconscientemente a voz da mãe da gente pro resto da vida. A cantiga de niná. Quando Nossa Senhora estava grávida de Jesus, ela cantava canções de niná com Jesus na barriga, o Filho de Deus. E essas músicas, elas existiram. Há alguns anos atrás, o Urbano Medeiros, aqui de Caicó, nosso querido Urbano, ele fez uma pesquisa e ele descobriu as músicas que Nossa Senhora cantava para botar Jesus para dormir. Nada substitui a voz humana. Por isso, Marcos, que o rádio não vai morrer. E o rádio não vai morrer por minha causa, por sua causa, por causa de Ismael, de Naldinho, de Gláucia, de todos os radialistas, de Franciston, de todos os que fazem rádio. E nós temos uma responsabilidade gigantesca, que é deixar o rádio plantado no coração das pessoas. Foi bom a chegada da internet, foi maravilhoso. Quando eu comecei nisso aqui, minha gente, era uma coisa do outro mundo. Era uma fita, hein? Só tinha mato. E a gente desbravou isso. Era um cartucho, depois era um MD, depois era uma fita cassete, que muitos não sabem nem o que é isso. Então a gente precisa dizer às pessoas, esse rádio que está na camiseta de vocês, essa arte linda, foi meu irmão Carlinhos que fez, quero mandar um beijo para ele, assim como os mimos, os copos que vocês receberam, as lembranças todas, quero mandar um beijo para Carlinhos, e para Beth também, para Edu e Nina, para Lourdes e Bastinho, para Suzete e Joaquim, para Suzana, Dedé, faltou alguém? Para os sobrinhos também, né? Paulo e Kátia, família grande. Então, assim, esse rádio que tá aí, sabe por que esse rádio tá aí na camiseta de vocês? Porque quando eu comecei arrancando toco aqui,
Esse rádio aí era o rádio do momento, era um microsystem. Eu dei muitas horas, fiz muitas horas de programa de rádio para comprar um desse para mim. Deu muito rádio. Porque aí, nessa fita cassete que tá aí na camiseta, dei muito rádio. Eu já dei muito rádio. Essa minha, ela já deu 2. A mim também. Cleininha, abaixo do caso. Essa fita cassete era a gente que gravava os especiais dos cantores para depois ouvir na fita. Então, assim, o rádio não vai morrer. E quando eu morrer, eu quero que o rádio esteja vivo, mesmo que ele seja ouvido aqui no celular, mesmo que o rádio seja ouvido em qualquer outro aparelho que possa surgir mais moderno do que o celular, porque eu não duvido da capacidade tecnológica e de inteligência do ser humano, ainda acredito no ser humano, apesar de tanta coisa ruim, mas eu tenho certeza absoluta que o rádio nunca vai morrer, porque eu passei muito medo quando eu ouvia, viu, Marcos? Chegou a televisão, eita, pronto, o rádio, é porque quando a televisão chegou na sala, o aparelho de rádio, ele era no móvel. Aí botaram o quê? A TV que tinha imagem e o rádio jogaram lá detrás, lá na despensa da casa. Aí o que é que o rádio fez? O rádio foi ser portátil. As pessoas foram para onde? Para o estádio. Ouvir um locutor narrar um jogo de futebol, dizendo que a tinta da trave foi arrancada agora pela bola que quase entrou no gol. Isso a emoção é diferente. Dizer, agora lá vem o jogador, passou para a direita, passou para gol, é gol. É diferente no rádio, porque o cara, ele dava o fígado, o coração, os rins, para passar emoção para quem estava no estádio. Quando jogaram o rádio fora, o rádio se reinventou. E hoje o rádio está em todo lugar. O rádio não tem mais essa história de dizer a rádio não pega, a rádio pega em qualquer lugar, porque a rádio hoje é ouvida aqui. E o importante não é o dispositivo, o importante é o conteúdo que o rádio oferece. Então, assim, as pessoas se descabelam para ouvir Marcos de novos locutores que possam nos substituir, porque um dia desses aí a gente vai ter que se aposentar. Não é para perguntar sobre o baleia, aquela carta na manga, né? Mas você falou que quer ser lembrada como... Você foi simples na resposta que eu fiz, né? Como você quer ser lembrada quando aqui não estiver mais, você disse como uma pessoa que amou o rádio. Com 40 anos, então, o que é que tá faltando, Suerda? Eu sei que você tem muitos sonhos, é por isso que você tá com tanta motivação, com tanta festa, com tudo organizado para celebrar seus 40 anos. Então é porque você tem sonhos, porque os sonhos deles nos movem, né? O sonho é o que nos move todos os dias. Mas o que é que tá faltando ainda? O que é que Suerda quer fazer? Suerda que já teve já tomou conta da rádio, já esteve no programa, já dirigiu, enfim. Você já esteve em todos os lados da história, já esteve confuso em casa, como você disse, mas o que é que tá faltando então ainda, Suerda, fazer? Eu ainda vou descobrir. Porque, Ismael, a velocidade hoje com que a comunicação se move, a gente nem faz ideia do que pode acontecer daqui a 3 meses. Antigamente as mudanças aconteciam, eu lembro que tinha uma música que é muito antiga, eu sempre gostei de música, né, de todas as épocas. Aí tem uma música que a música tá completamente obsoleta. Por quê? Porque daqui a 1 mês tudo muda. Então, assim, mas eu pretendo fazer coisas no rádio que possa fazer, fazendo um link com o que Marcos colocou. Eu preciso, a minha pressa agora é que eu acho que eu já estou bem pertinho de morrer. Brincadeira. Desde os 30 que eu digo isso. Isso é chantagem emocional. Eu tenho pressa, eu sempre tive pressa de fazer as coisas, mas na verdade o que eu imagino é que a gente precisa fazer coisas e para despertar nas pessoas, nos jovens, a vontade de fazer rádio, né? E não é uma faculdade de radialismo que vai fazer o jovem querer fazer rádio. É entender a importância do rádio como meio de comunicação que mudou a vida de tanta gente, que educou as pessoas, muita gente aprendeu a ler através do rádio. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que eu vou fazer esse ano, que eu já posso adiantar, é publicar um livro fazendo um recorte desses 40 anos que eu tô no rádio. Não é uma autobiografia, mas tem algumas coisas sobre a minha vida, mas é dizer que da fita cassete ao streaming,
eu estive presente. E o que foi que eu vi no rádio nesse tempo? O que foi que eu vi? O que foi que eu percebi? O que é que eu acho? O que é que o rádio pode trazer para a vida das pessoas? Por que o rádio não pode morrer? O que nós podemos fazer para que o rádio não morra? Outra coisa que eu criei esse ano, um grupo de radialistas comprometidos, você está nele, com o rádio de todo o Rio Grande do Norte, para que a gente possa voltar a discutir o rádio. Vamos fazer um workshop, vamos fazer um congresso, vamos fazer uma reunião, vamos repensar o rádio junto com instituições sérias como a igreja, que mantém 4 emissoras de rádio, das quais nós fazemos parte, que faz parte da cultura do nosso povo, da nossa gente. Essas rádios precisam sobreviver. Elas precisam ter um projeto comercial de marketing forte, robusto, que as grandes empresas possam investir nisso aqui, que isso aqui é comunicação séria, aqui não tem fake news não, aqui é rádio, meu amor. A gente, dá a carinha à tapa, mas a gente assume o que a gente faz, mesmo que às vezes seja merda, mas... Estou me lembrando aqui que eu preciso chamar os patrocinadores, principalmente para quem está na audiência pelo YouTube, né? Mas, Suerda, a gente vai no rádio, a gente vai tocar uma música e quem tá no YouTube vai escutar um recorte de você falando com patrocinadores. Qual música você acha que merece ser ouvida? Ou uma música que você ama e que eu posso tocar aqui agora? Escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Sintonia com Moraes Moreira. Você me sintoniza, né, Franciston? Quero mandar um beijo para Franciston enquanto você procura aí, que é um querido, meu coração, grande comunicador e agora é meu advogado. O OAB e tudo, viu? Fale mais, Suerda, que eu tô procurando a música. Ah, tá. Franciston, dê um help aí nele. É no YouTube. Dê uma ajuda aí no YouTube ou na própria... É isso, gente. Tô feliz de estar aqui hoje. Ganhei um presente lindo aqui de Glaucia, uma caneca. Ela sabe que eu coleciono canecas. A Voz do Coração há 40 anos. Adorei. Esse presente aqui foi Cleidinha que me deu. Lindo, essas flores lindas. E tem um cartão também. Maravilhosas. O cartão de Maria Augusta. Quer ler, Maria Augusta, o cartão que você fez para a sua madrinha? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Tá ali. Traga ali. Pegar o cartão para você ler. Vem aqui no colo do seu tio enquanto... Maria Augusta é sobrinha de Ismael, é minha afilhada. Ela trouxe um presente para a madrinha dela. Leia. Aí você vai ler. Aqui no microfone. Vá, lê o cartão, leia. Aqui pertinho do microfone, vá. Parabéns para a melhor radialista. Te amo, Maria. Te amo. Parabéns para a melhor radialista. Te amo, Maria Augusta. Lindo, meu amor. Beijo. Maria não pode dar um beijo agora que tá aqui. Vamos lá então, Suerda, vamos tocar Moraes Moreira. Olha, gente, sintonia. Eita, já passou, hein? Aí eu só tenho mais 30 minutos pra gente voltar e encerrar, mas quem tá no YouTube tem um recado diferente. Corre no YouTube pra descobrir o que é. Hoje, 1º de abril de 2026, o programa Sua Tarde, de Suerda Medeiros, é histórico. Ele apresenta o especial Rádio Viva, abrindo as comemorações dos 40 anos de rádio de Suerda Medeiros, que iniciou nas ondas do rádio há exatamente 40 anos, no dia 1º de abril de 1986. E quem está aqui para comandar é o jornalista e radialista Ismael Medeiros, que de Suerda ele entende. É nesse vai e vem que a gente se dá bem, que a gente... Eu gosto dessa música que fala em rádio. Aí tem uma outra também que é do Titãs, Sonífera Ilha, né? Eu toquei muito nos anos 80 aqui, quando eu comecei quando eu comecei aqui na 95, eu namorava horrores, porque eu tocava música, o povo gostava, ligava pra mim. Tá com sede? Eu digo, vou deixar uma água de coco. Eu digo, vem, namorei muito no rádio, mas sempre respeitei o ambiente. Olha, George da UFR. Eu posso mandar uma mensagem aqui, assim, ler pelo menos umas 5 mensagens, né? Não. George
George, aqui diretor da Escola de Multicampo de Ciências Médicas, um grande amigo que a vida me deu mais recentemente. Ele botou: que entrevista linda, sou do tempo que a gente assistia os programas pelo rádio. Acho lindo demais essa licença poética do verbo que remete ao sentido da visão e que pessoas como você conseguem subverter e fazer com que as pessoas realmente assistam pelo rádio. Parabéns para a mulher que tem a habilidade de dialogar com mensagem de áudio. Sim, ele diz isso, sabe por quê? Porque um dia ele me perguntou o seguinte: agora você recebe as mensagens de WhatsApp. Aí, obrigada, madrinha Ama. Aí eu disse assim, ele disse que a gente não passa mensagem de WhatsApp? Sim. Então, enquanto a pessoa está falando, eu interajo no meio da mensagem, na respirada que a pessoa dá. A pessoa faz: Sueda, eu estou aqui no sítio, na Serra do Cajueiro. Eu faço: olá, fulano. Pronto, mas a pessoa é o mesmo áudio. Então, ele disse que eu consigo dialogar com mensagem de WhatsApp. Mandar um abraço para Padre Welson, que está nos escutando. Padre Welson, um abraço para o senhor. Muito obrigada, viu, por me acolher aqui na rádio. Um beijo para o meu primo Cid. Estava na escuta até agora. Ai, Cid, um beijo. Obrigada. Liga o rádio de novo, Cid. Rafinha, logo. Olha, menino, Rafinha tá assistindo na televisão. Olha, é outra coisa. Já mandou para Rafinha, um beijo. Hoje ele me pegou aqui. Padre Welson. Tá, ele quer fazer uma mensagem na voz. Eu posso colocar aqui, então, Padre Welson? Eu vou botar aqui. Tá. Vou dar 95. Liga, Padre Welson. Não, ele já mandou a mensagem. Ele já mandou a mensagem. Gente, eu gostaria de colocar. Eu gostaria de colocar todo mundo no ar, mas não dá tempo. Então, coloquei aqui um ouvinte, um amigo. Padre Welson aí. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir o Padre Welson. Então, quero deixar de viva voz os parabéns, a alegria. Você é uma pessoa, então, aumenta ali o volume, que gosta do rádio, né? Isso é muito bom. Gosta do rádio, gosta de comunicação, mas principalmente isso, né? Então tá. Gosta do rádio. E está com a gente, né? No nosso sistema rural de comunicação. Então, parabéns. Estou por aqui nas ocupações da Semana Santa. O que eu posso realmente, né, marcar presença, lhe dizer de viva voz os parabéns a todos que estão no estúdio da rádio com você, aos ouvintes e pela sua história. Eu acho que o bom de você é você gostar do rádio, né? Acreditar no rádio, por isso que permanece no rádio. Parabéns, 40 anos. E que mais anos, né, pela frente, com certeza. Um abraço, Deus te abençoe. Obrigada, Padre Welson, um abraço pro senhor Nilda, aqui da paróquia. Parabéns pela luta e confiança. Você é inspiração para muitos. Amo sua gratidão para o compadre Técio. Rosi Gugel dizendo: que programa massa. Obrigada, Rosi. Joseane, nossa amiga da Rádio Caicó, tá escutando o programa, diz que eu ainda terei muitos anos pela frente. Maria Rosilene, Sueli Eustácia, Marli do Sítio Riachão, André Grafite lá de Janduí, Gisleide, Marinalva, Geilza. Gente, as mensagens que não derem tempo hoje, eu prometo que eu passo amanhã aqui no programa. Obrigada. Bom, a gente está quase aqui nos nossos momentos finais, então vamos para a nossa última rodada aqui dos convidados. O microfone está aberto, gente. Quem vai começar, quem vai falar? Andreane. Nenê, eu chamo ela de Nenê. Nenê. Inclusive, eu vim falar exatamente sobre isso, a credibilidade que você passa para quem está te escutando. Suerda sempre foi assim, bem engraçada, bem alegre. E ela começou a frequentar meu salão e ela começava a dizer no rádio, gente. Ela dizia: olha, ontem eu estive no salão de Andreane Araújo, Nenê, e foi muito bom. Ela serviu camarão e canapé. Era verdade mesmo? Era verdade? Mentira. Meu salão é muito simples. Mal tinha, era água, às vezes um café. É sempre muito simples. Eu não sou essa pessoa tão cortês, assim. Hoje estou me esforçando. E ela dizia isso, e minhas clientes chegavam e diziam assim: aí por que você não serve
quando eu estou aqui. Eu digo, mulher, mentira. Ela disse, não é mentira. Ela disse detalhadamente. Eu disse, ela passa uma credibilidade muito grande, mas nem tudo que ela diz ali é realmente real. Pelo amor de Deus, eu fazia, mulher, não faça isso. Está prejudicando o meu comércio. E assim... Sempre Suerda tem uma visão, é o ambiente que ela tá, sempre quando ela tá no salão, as pessoas reconhecem pela voz, ela chega, ela fala, às vezes as pessoas que não conhecem ainda, ela falando, ela diz, ela é Suerda, eu digo, ela é Suerda, e as pessoas se alegram, e ela sempre partilha, e algo que todos falaram, né, que aprendeu algo com Suerda, e uma das coisas que me encantou muito, quando a gente começou a conviver, e me ensinou, porque talvez eu não tivesse essa visão que a partir de me aproximar, né, de você e conviver, o quanto você é família, o quanto vocês são unidas. Isso é muito lindo. Suzete e Suzana sempre estiveram juntas, e isso foi uma das lições para a minha vida, porque durante a juventude, às vezes a gente não tem essa... E eu até dizia às minhas irmãs, eu nunca pensei que a gente fosse ser tão amigas, porque eu tenho mais 3, somos todas mulheres, porque a gente brigava demais, a gente pegava muita briga, assim, e hoje a gente é tão unida, e quando eu vejo vocês, a família inteira, eu tenho um privilégio de partilhar, né, de vários momentos, prestando serviço a uma grande parte da família, graças a Deus. E quando eu vou escutando, assim, vocês se alegram juntos, vocês choram juntos, vocês sofrem, vocês se apoiam umas nas outras, e é tão lindo isso, e é tão bonito ver isso, que foi algo que me ensinou. Eu comecei a ver as minhas irmãs de uma forma diferente depois que eu comecei a conviver com vocês, e eu quero dizer que é muito lindo esse aprendizado, as pessoas que têm a oportunidade de não só ouvir, mas de conviver com você. É algo muito intenso. Ela é intensa em muitas coisas, mas não vai dar tempo da gente conversar, não. Tem que ter mais episódios. Vem aí o próximo. Já ficou certo isso, né? Quem mais? É isso, amiga. Obrigada por esse ensinamento. Talvez eu não tenha partilhado em nenhum outro momento, ou tenha, mas... realmente, você não... Mas não tem camarão mesmo, não? Não tem não, Ismael, não pode dizer isso não. Não tinha não, mas essa questão essa questão de Andreane, só queria dizer que a gente, na nossa família, não é a família perfeita, como nenhuma família é, mas é a nossa família, sabe? E a gente precisa valorizar. Então, assim, a gente está na Semana Santa, e eu queria dizer às pessoas que têm família, que valorize as pessoas que você ama, porque nada é mais importante do que o amor que une as pessoas. Nada. Quando uma pessoa de casa está doente, está passando por uma dificuldade, a gente perde o chão, né? E assim, uma vez eu estava num lugar público, acho que numa igreja, e me chamaram para falar alguma coisa assim eu lembrei, foi no dia do sepultamento do meu pai, que morreu com 90 anos. Meu pai, quem me conhece de mais tempo, sabe que meu pai, ele não viveu com minha mãe maritalmente a vida toda, e que ela sofreu muito por isso, e que a gente sofreu muito também, porque ele foi embora e foi viver o que ele achava certo, e a gente ficou para trás. E eu vou dizer a você de onde veio, Nenê, essa união. A gente se agarrou uns nos outros. Minha mãe, isso é como se a saída de meu pai de casa foi como um naufrágio. O navio afundou. E minha mãe achou um pequeno bote. E ela pegou todos os filhos, colocou em cima do bote, e ela disse assim pra gente, para esse bote não afundar.
E a gente chegar lá na margem, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar abraçado. E a gente fez isso. A gente se abraçou e nunca mais se largou. É isso. Cleide. Bonito, porque falar de família para ser bem rápido, né? Que eu tô olhando ali pro relógio. Não, porque realmente eu ia me vingar, porque eu tenho um dossiê aqui pra fazer. Por isso que eu ia pegando o papel. Mas é minha irmã de infância. Mas amiga. Amiga e irmã. Suerda, realmente a gente tá chegando a 2 horas desse bate-papo e acredito que todo mundo vai sair aqui ainda com muita coisa para falar, para perguntar, para expressar, para falar de gratidão, de muita coisa, mas eu estava dando uma olhada aqui bem rápido, eu escolhi uma para perguntar aqui no final. Durante esses 40 anos você povoou por muitas estradas, né? Você começou aqui na Rádio Rural. Foi. Mas você você dirigiu uma rádio em Macau, não é isso? Isso. Depois você trabalhou no FM em Natal. Você dividiu a bancada. Trabalhou como diretora da Rádio Caicó. Depois vocês foram pioneiras, inclusive, numa comunicação de uma rádio comunitária, não era isso? Uhum. E você voltou para o seu berço, né? De onde tudo começou, que é a Rádio Caicó, o sistema de comunicação que tem uma preocupação com, né, todos nós sabemos, o diferencial do sistema de comunicação rural, né, que tem uma história, uma identidade com... Você falou aqui de aprendizagem pelo rádio, porque existiram programas na Rádio Rural que era alfabetização, né, pelo rádio. Enfim, a Rádio Rural, o sistema de comunicação tem essa identidade. E você voltou para esse sistema de comunicação. Essa volta, eu lembro até que você foi lá em casa conversar. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de, em alguns momentos de decisões na vida de Suerda, ela sempre me procura. Não sei por quê, mas... Porque você é minha irmã, sempre me procura, e na época ela me procurou, perguntou o que é que eu achava. E aí hoje eu faço uma pergunta a você. Foi desafiador ou foi mais emocionante ou foi mais desafiador voltar para esse sistema de comunicação da Rádio Caicó, da Rádio Rural Caicó, onde tudo começou? Como é que você hoje vê isso? As duas coisas. Tanto é desafiador quanto é emocionante. Desafiador porque você perguntou essas duas coisas. Isso. Né? Desafiador, Cleide, porque eu sempre... eu sei da responsabilidade, eu sei da força que essa emissora tem. E eu não vivo aqui nessa rádio há 2 anos, há 10 anos. Há 40 anos atrás eu já estava aqui. E Padre Técio disse uma coisa no vídeo que eu publiquei lá no meu Instagram hoje, que ele disse que o rádio, ele nem falou da Rádio Rural, mas ele estava falando que o rádio mudou o Seridó. O rádio, ele deu uma nobreza ao Seridó, ou pelo menos ele mostrou para o mundo a nobreza que essa nossa região tem, que é uma região tão importante, que precisa tanto de mais investimentos públicos, né? De projetos. E a comunicação aqui, ela foi transformadora, e principalmente porque a gente sabe que rádio é uma concessão pública. Por mais que se diga, porque a rádio ela tem que pertencer a uma associação, tal, às vezes a gente conhece história e ninguém faz nenhuma questão de esconder isso, que existem nomes políticos, de políticos por trás de algumas emissoras de rádio, pessoas que têm objetivos e tal. Aí você diz assim, ou as pessoas podem dizer assim, mas na rádio é da igreja, mas ela tem objetivos. Tem objetivos, sim.
de evangelizar, de oferecer um mundo melhor. O ambiente que eu vivo aqui na rádio é um ambiente muito fraterno. Nem todas as emissoras de rádio foi assim. A maioria foi. Tem um ou outro momento que a gente vive que às vezes a gente questiona, poxa, por que essa pessoa está agindo assim no meio e tal? Mas, por exemplo, teve emissora de rádio que não foi daqui de Caicó, nem foi de Natal, enfim. Que eu praticamente fui obrigada a sair da cidade porque eu fazia algumas denúncias no rádio. Então, assim, isso me tolheu e eu fui embora da cidade por isso. Mas o papel da Rádio Rural, ela é sempre muito firme. Entra bispo, sai bispo, e eles sabem o quanto é importante o posicionamento uma coisa quando sai aqui na Rádio Rural, ela é acreditada. Porque essa credibilidade, ela foi conquistada ao longo dos 40 anos da 95, que vai completar, e os 63 anos da Rádio Rural, que hoje é 102, da rádio que Ismael trabalha hoje lá em Currais Novos, da Rádio Rural de Parelhas. Então, essas 4 emissoras, elas são esse suporte. Então, assim, voltar é sempre desafiador e é sempre muito emocionante. Vou contar. Márcia, ela me disse, teve um dia que eu disse, Márcia, eu vou sair do rádio. Ela disse, Suerdinha, vem aqui em casa. Não, eu fui lá e eu já disse isso para minhas irmãs, já disse isso para você, para Ismael, para Marcos, às vezes para a Gláucia, vocês que estão aqui, eu já desabafei, já teve momentos que eu fiquei cansada, não dos ouvintes, não do rádio, mas dos desafios. Por isso é muito desafiador. É desafiante e desafiador. Todos os dias a gente chegar aqui para passar 2, 3, 4 horas, como tem colegas que ficam 4 horas no ar, todo santo dia. Minha amiga, você não imagina, tem gente que acha que a gente fica só aqui falando mas o esforço que a gente faz, intelectual, humano, espiritual, físico. Quando você passa 4 horas no ar que você termina aquilo, você está exausto. Então, assim, o radialista é, acima de tudo, um grande trabalhador, um trabalhador da comunicação. Por isso que um sujeito, um dia desse, que ele deve inclusive estar me vendo, ele me disse que eu era uma militante do rádio. Que eu não podia ser militante do rádio porque eu era secretária de comunicação. E isso me enojou. Espero que ele esteja assistindo e ele sabe que é para ele. Eu respondi para ele, eu sou uma trabalhadora do rádio. Então, sujeito, eu sou uma trabalhadora do rádio. Para você que não me conhece, não sabe nem de onde eu vim, saiba você que aqui está uma mulher de 40 anos, uma radialista, que fez uma história, e não é você, nem alguém da sua laia que vai me tirar do sério, não. Se bem que já tirou agora. Mas eu me lembrei disso, foi espontaneamente que eu falei. Então, assim, de todas as coisas lindas e maravilhosas que eu falei aqui, apenas essa ruim, mas eu acho que saiu, já foi, já está registrado. A gente já está com o nosso tempo esgotadíssimo, temos 10 minutinhos só. Marcos Dantas e Gláucia vai fechar e depois Suerda, né, faz as suas despedidas, porque daqui a pouco eu tenho Voz do Brasil. Marcos. Só agradecer, e realmente o tempo voou, né? A gente nem falou aqui da Suerda Patroa, gerente, né? E do primeiro clarão, ninguém nunca esquece, né? Mas enfim, né? E muita alegria, Vitor, poder participar. Quero aproveitar hoje, parabenizar a Joelma de Souza, hoje aniversariando, nossa diretora, né? Também está ouvindo a gente e estou aqui à disposição, se tiver o segundo, terceiro programa, para a gente poder fazer outras perguntas maravilhosas, né, Suerda? Pode contar conosco. Parabéns, viu? Olha, é uma honra. Primeiro, ser sua amiga é uma honra gigante. Eu sempre vou ser sua amiga enquanto você me quiser assim. Você sempre me quis, não foi? Claro, com certeza. Sua amiga. E assim, um prazer enorme, tenho um respeito muito grande, uma admiração. Você conquistou realmente o seu espaço. O que eu fiz, qualquer um faria, qualquer um lhe descobriria, mas que bom que fui eu, que inclusive lhe batizei. Só dessa forma. Marcos Dantas. Gláucia. Ismael, obrigada a você, obrigada Suerda, a todo mundo que acompanhou pelo rádio, pela internet. Deixar um beijo aqui para as minhas maravilhosas Suzana e Suzete, as irmãs, a família inteira, né? Falar alguma coisa. Eu vou ser breve porque acredito que dá tempo, que é importante que elas falem, porque afinal vocês são esse elo. No geral, estava falando ali, Suerda, antes de trazer
trazer minha mensagem final, que eu não vejo a hora daqui a um mês, 2 meses, o programa não vai ficar salvo, tomar um vinho assistindo em casa, que eu acho que tá maravilhoso. Acho que a prova em contexto é que tá todo mundo dando feedback positivo, então eu quero vivenciar essa experiência, que Deus lhe conceda muitos anos no rádio, porque a gente precisa muito de você, tá bom? Beijo e obrigada. E você sabe que você foi uma das melhores coisas que me aconteceram no rádio, Gláucia. Você foi. A gente fez muita coisa boa juntos. A gente arengou muito. Ai, demais. Aí na próximo episódio a gente vai contar as arengas. Arenga, continua! Amiga, é tudo recíproco, você sabe. Daqui do rádio que tá aqui, eu só não arenguei com Ismael. Vamos manter assim esse clima. Beijo. Márcia Rejane, minha querida amiga, ouvinte. Sim, é um prazer, né? Ser sua amiga, Sueda. E o que eu quero dizer é, complementando o que Andreane disse, né? Das suas irmãs. Porque onde você vai, que você fala, você ama tanto, você gosta tanto, que quem está com você passa a gostar das meninas. Porque os próprios ouvintes, os né? próprios ouvintes. Assim, um beijo para suas irmãs. Um beijo para Suzana, um beijo para Suzete. No grupo, né? No grupo do ouvinte VIP falam em Sueda, aí logo embaixo vem Suzana e Suzete. É uma coisa muito bonita e gostosa da gente ver, sabe? A gente se inspira e faz muito bem a gente sentir que existe uma união, que existe um amor, que existe tudo, né, de bom. Eu sou muito grata, sou muito feliz de ser sua amiga e de ter conhecido sua família, de já ter participado de algumas coisas com você. Isso só me envaidece. É uma coisa muito boa para mim, porque eu já lhe confessei muitas coisas, já lhe disse muitas coisas da minha vida que você me levantou. E se eu estou aqui hoje, é por você. Obrigada, Márcia, um beijo, te amo muito, você é uma das pessoas mais lindas que eu conheço também na vida, que o rádio me deu de presente. Você não está aqui à toa, não, está aqui porque você representa muito bem essa audiência que nós temos, que é muito linda. Suzana, Suzete. Las Manas. Faltam 5 minutos, mas dá tempo. Tem que cantar parabéns ainda. Pode atrasar até 5 minutos, não tem nada não. Lula deixa. Porque eu até me entrevistei ele, né? Como é que ele não vai deixar? Você fez ele chorar. Eu fiz ele chorar. Bom, eu sou Suzete e o que eu tenho para dizer é muito rápido, né? Uma das coisas que mais verdadeiras que eu escutei aqui foi a questão uma das características de Suerda, essa alegria, essa coisa de família, né? Vocês não imaginam o que é uma viagem com Suerda. Viajar com Suerda, ter Suerda como irmã, caçula, sempre passamos a mão na cabeça dela. Ela falou da questão. Também ela falou. Me entrega a sua mãe do namoro. Ela falou da questão dessa história do namoro, da história que eu inventava, que ela tinha sido enjeitada, não sei o quê. Mas ela também. Eu sou a irmã mais velha e eu tentava botar a Suerda nos eixos. O quê? Eu cortar as unhas, lavar o cabelo. Eu era meio cascão. Era da idade, né? Ela dizia assim: Suzete só quer ser rica, vive tomando banho, vive cortando as unhas. E Suerda é assim, meu filha, né? Não é só irmã, é filha, é amiga e também muitas vezes é mãe, né, Suzana? Cedi meus netos para que ela também seja avó, ela e Suzana, e todos os meus irmãos que não têm neto, né? E Suerda é a alegria em pessoa. Ismael sabe, todo mundo, quem convive de perto e tem um papel assim bem importante na família da gente, é um dos pilares da nossa família, né? E existe essa liga entre nós, né? A vida nos forjou assim. E é muito bom ter Suerda como irmã. Te amo, minha irmã. Te amo.
Eu não consigo imaginar minha vida sem vocês. Também nem eu. Mas também tem uma coisa. Sueda que às vezes precisa dar uns cascudos nela. Eu chamo ela os carretéis. Né, Suzete? Você também. Olha, elas até há um tempo atrás, elas arengavam. Quem apartava as brigas era quem? Isso a Globo não conta. Mas é assim, Sueda é a terceira parte de um todo, que somos nós três principalmente, né? A gente se complementa, a gente se completa, são 3 corações que batem juntos, separados, e eu sou muito grata por ter Sueda, ter Suzete e ter todos os outros irmãos na minha vida, né? Também não imagino a minha vida sem vocês duas, principalmente, e quero dizer do meu orgulho de Sueda, especialmente hoje, né, de lhe ouvir todos os dias. Eu trabalho, a única coisa que eu não tenho ocupada no meu trabalho são os meus ouvidos. Então, através dos ouvidos que estão ouvindo você, meu coração se enche, minha alma se alegra, se emociona com suas músicas, com suas palavras. Eu rio com você, eu escuto você todos os dias. E para mim, com toda a licença de todos os outros comunicadores, eu sempre disse, para mim, Sueda é a melhor comunicadora que eu já conheci em toda a minha vida. Parabéns, viu? Obrigada, eu amo muito vocês e amo meus irmãos, meus sobrinhos, netos, meus sobrinhos. A gente tem uma família muito amorosa. A gente diz que se ama mesmo, diz te amo, né? Diz que se ama, se abraça, se beija, troca carinhos. Eu quero agradecer a Deus por isso. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, nem a locutora que eu fui nesses 40 anos, se eu não tivesse a família que eu tenho, a mãe que eu tive, até o pai. Porque meu pai, no fundo, paralelo, ele me ensinou muita coisa, e graças a Deus ele viveu o tempo suficiente para ouvir da minha boca que eu amava e que tudo estava resolvido, tudo estava perdoado. A ausência dele que me machucou tanto na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu acho que papai, com licença, Sueda, é um dos grandes responsáveis pela nossa união. Indiretamente, né? E quando eu digo união, eu não estou dizendo que a gente é perfeito, né? Mas pela ausência dele, a gente só tinha uns aos outros, né? Então isso nos obrigou a isso, a ser família junto, né? Graças a ele também. Então é isso, quero agradecer, obrigada a todos vocês que vieram aqui hoje, Nenê, adorei. Muito obrigada, você é uma pessoa muito especial na minha vida e quero que Deus lhe abençoe. Você, Naldinho, sua pequena Nanda que tá aí, tão linda, tão parecida com você. Com você, certeza. É talentosa, inteligente e que a gente, assim, tem um amor, um carinho muito grande. Gelli, obrigada, viu? Eu acompanhei muitas fases da sua vida, estou feliz por a sua fase atual. E você disse que eu lhe ensinei, talvez eu não tenha tido a oportunidade de lhe dizer que você me ensina muito. Você e Ismael, ultimamente vocês têm me ensinado muito. Eu tenho sido uma grande aluna, uma grande espectadora dos passos de vocês. Eu olho assim de, poxa, que bacana, Ismael, a gente assiste aula junto, a gente aprende junto. E você, eu tô na sua cola. Estamos na IG. Isso é uma gíria nossa. Isso é uma gíria interna. Diga, Maria Augusta, ela quer falar alguma coisa. Fale, Maria Augusta. Diga. Agora tem que falar. Tem que ser rápida, porque tá acabando o tempo aqui. Márcia, obrigada, um beijo grande no seu coração. Você tá aqui porque representa muito bem toda a audiência que vê em você uma embaixadora mesmo, viu? Te amo. Um beijo em você e dó de suas filhas e seus gatinhos também, que a gente é gateira. Marcos, beijo grande, muito obrigada. Você mora em meu coração, você sabe muito bem disso, viu? E eu tenho aprendido muito também com você. Cleidinha, um beijo, obrigada, minha irmã.
Deus te abençoe. Eu fui quem fez a primeira marca da Sloop. Graças a Deus, Cleininha tá rica. Hoje patrocina meu programa. A gente tá super bem, né, amor? Ica, não é não, Gabriel? Ica, bem novinha. Amo você. Um beijo em Arthur, seu filhão lindo, maravilhoso. Em Leandro, seu sócio, que é meu amigo também. Todos da Sloop. Muito obrigada a todo mundo. Ismael, você me disse que quando me conheceu, você era meu ouvinte. E a vida entrelaçou nossos caminhos também. Eu casei com sua irmã. Olha que coisa boa essa amizade, gente. Já faz 17 anos. Sou madrinha de Maria Augusta, filha de Melca, minha cunhada que eu amo de paixão. E mandar um beijo para dona Fátima, seu Raimundo, pais de vocês que me acolheram assim como uma filha. Eu me sinto uma filha deles quando eu chego na casa de vocês. Sei o amor que eu tenho pela minha família, eu também tenho pela sua. Então, eu lhe amo muito, sou muito grata a você. Tenho uma admiração gigante pela pessoa que você é. E sei que você será sempre esse homem, assim, íntegro, sabe? A sua integridade é algo que eu aprendo muito com ela. Você é um cara ético e um grande fofo, muito lindo você. Francisco, um beijo. Um beijo, Gabriel e Iago. Gabi, que ficou aqui o tempo todo. Muito obrigada, foi lindo. E tudo isso só foi possível porque essa equipe se juntou para fazer esse programa. Então, eu estou muito feliz, estou muito realizada e está aberta a temporada das comemorações dos 40 anos de Soerda Medeiros do Ramo. E a gente tem que encerrar. Claudinho, puxa o parabéns, porque você cantou, meu amigo. Então, vamos, tem festa, tem que ter, né? Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de rádio. Que Jesus abençoe essa nossa oração. Que Maria me guarde dentro do coração. Viva Soerda! Viva os 40 anos de Soerda Medeiros do rádio! Que venha mais 40 anos. Soerda, um beijo, um abraço, beijo pra todo mundo que ficou na audiência. Agora tem Voz do Brasil e a programação normal da 95 FM. Até eu falei dos microfones da 95, tá vendo, gente? Tchau, Soerda, parabéns! Tchau, obrigada, gente, foi lindo.